Fala, Beto. Boa, mas chegou. A geração que busca a tua glória mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei. Deixa a Sueli, não precisa chamar não. Sem ti não irei, não Deixa que o Espírito Santo chama ela. sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca, Senhor, a tua glória mais que a própria Ah, tá. Interessante que essa canção ela estava sendo cantada aí ao vivo, né, em Belo Horizonte, né? Pois é, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Aleluia. Não nos deixes sair da presença. Rita, parabéns. Deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sentir oh, 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 oh. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais
mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Aleluia. Oh, a bênção de Deus essa noite esteja vibrando aí na sua vida, em nome desse amor maior. A unção de Deus aqui e a unção de Deus aí, meu irmão, minha irmã, com você, já nesse finalzinho de ano, a unção de Deus em nossas vidas. Hoje, 27 de novembro, onde nossa irmã amada aqui completa mais um ano, mais uma volta abaixo do sol, né? Aleluia! Nos deixa ser a geração que busca aqui em Fortaleza, em São Paulo, em BH, mais que a própria vida. Essa música, a primeira vez que ela foi cantada no Brasil, acho que foi em BH. Oh, geração que busca, não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixes sair da tua presença. Oh, oh, não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei ministrar hoje. Só quando teu Espírito Santo, pela tua unção. Eu não sou um exegeta, aqui eu não sou um doutor da lei, mas é a tua graça em nossas vidas, é o amor maior em nossas vidas. Nós nos permitimos a ti como um espaço de amor, espaço do teu amor. O Senhor é Espírito, e onde há liberdade, ali há o Espírito de Deus. Encontra esse espaço aí na sua casa, aí na sua vida, no seu coração. Oh, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, bênção nessa noite maravilhosa. Estamos aqui, mais uma segunda humana, gratidão nessa segunda humana, nessa constante, nesse fluir contínuo e crescente, fluindo a cada dia, em meio às questões que nós passamos nessa vida. E ontem, texto e contexto, estava lendo Atos dos Apóstolos, e sabe, a gente que está inserido nesse mundo, nós vemos tantas coisas que eu poderia aqui usar esse espaço agora, esse breve espaço para falar sobre essas coisas, mas depois que eu ministrei ontem, assim, foi tão bom para mim, sabe, assim, especialmente, acredito para quem estava também com o coração faminto, aberto por aquela mensagem, quem tem fome de uma mensagem bíblica, também deve ter sido uma bênção para você, E tem mais para nós. Tem muito mais em nossas vidas, um fluir, sabe, tremendo em nossas vidas. São pérolas, vão sendo lançadas agora, né? Pérolas lançadas em nossas vidas. E ontem eu falei uma coisa interessante,
que eu queria mostrar para vocês. Foi ontem, foi sábado, né? Na verdade, foi sábado. Sábado eu falava sobre, tá até na live gravada aí, né? Eu falava sobre uma passagem, né? Vai lá, vai me ouvindo aí, vê se melhora então, né? Vou falando aqui, o áudio está distorcido. Vamos ver, vai ver se melhora, né? Vamos ver se melhora, vamos ver se melhora. Testando experiência, como fazia meu pai antigamente. Testando experience. Vamos ver se melhora, né? Vamos lá, porque eu quero mostrar algo aqui tremendo. Que eu estava hoje estudando. Tá normal, Beto? Beleza. Então vamos ver se melhora aí para Sueli. Aleluia. Partilhar isso com vocês, porque se eu falar para vocês procurar, agora tá explications. Agora ficou melhor, tá vendo? Quando tem essa explicação, é conversando que a gente se entende, né? Ninguém quer conversar mais hoje, é tudo rápido hoje, né? Mas eu queria partilhar com vocês, o Beto deixou um versículo aí, Jeremias 18:6, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É isso aí. É isso aí. Inclusive tem até uma canção que fala, né? Eu quero ser como um vaso, né? Nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, né? Todos os dias nós estamos... Esse amor, ele nos desfaz e ele nos refaz. Ele nos desfaz e ele nos refaz. É nisso que se cumpre aquela passagem que diz que nós somos transformados de glória em glória, né? Então nós está na mão do oleiro, pronto, você está se desfazendo e refazendo. Essa é a metamorfose, né, do espírito, transformação do espírito. Mas no sábado, sincero, eu falei sobre a questão do deserto, né? Eu falava sobre o deserto, até o Beto falou de às vezes tá no meio da multidão, das pessoas, mas se sentir sozinho. Aí eu falei que era outro tipo de solitude, né? Eu vou até explicar aqui esse deserto numa linguagem muito religiosa, né? O deserto, às vezes, tem aquele deserto que a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande, às vezes é dificuldade financeira, né? Dificuldade na saúde. Só que o deserto aqui do nosso contexto, aqui o deserto que eu quero falar, não é necessariamente essas coisas. Às vezes pode estar tudo bem na saúde, você está bem, tá se alimentando, o pão nosso de cada dia está vindo para você. Só que esse deserto, na verdade, a gente chama de deserto pela questão do lugar, sabe, está longe das multidões, né? Está longe das multidões. Mas não é que é deserto, um deserto financeiro, um deserto, né? Não é essas privações. Você está privado só da companhia dos homens para desfrutar da companhia do Todo-Poderoso. É isso, para você estar na comunhão com o todo. Na comunhão com o todo, né? Então, e esse deserto, às vezes eu vejo que ele é o mais difícil, porque esse deserto, na verdade, é você que se permite entrar nele, né? É você que vai se permitir entrar nesse deserto. Se você não entra nele por vontade própria, você não entra. O deserto financeiro, né? A Neula aparecendo aqui, rapaz, depois de tanto tempo. Boa noite, Neula. Já deu os parabéns da nossa irmã Rita. Hoje é aniversário dela. Então, esse deserto aqui, na verdade, é um deserto que só... Eu costumo falar assim, esse deserto aqui é um deserto que só os ricos entram nele. Só os ricos espiritualmente entram nele. É aquela pessoa que ela quer mais de Deus, ela quer meditar, ela quer ter uma comunhão com Deus. Ela está ali querendo entrar numa intimidade com Deus, não tem nada a ver com necessidade,
né, não é nada disso. A necessidade que ela está tendo é da companhia de Deus, é da companhia do Espírito Santo. Ela quer estar em comunhão com o Espírito Santo. Essa é a necessidade dessa pessoa, né? É como aquela música que fala: minha alma anseia por ti, como a coça anseia por água, minha alma anseia por ti, né? Então você vai para o deserto, lá o Senhor ministra coisas lindas para você. Esse deserto pode ser no seu quarto, pode ser no teu oratório, pode ser nesse santuáriozinho que você criou, aí na sua tenda pessoal, né? Quem é disciplinado para essas coisas sabe como preparar a sua tenda pessoal, o seu sagrado aí, o seu ambiente para meditação. Isso é maravilhoso, isso é lindo. E Moisés, segundo o texto, ele fazia isso, né? Segundo o texto, ele fazia isso. E eu estava vendo como esses dias eu tenho escutado muitas ministrações de... É até estranho falar, mas eu vou falar, né? Muitas ministrações de pessoas que ministram contra a Bíblia, né? Eu escuto muito pessoas que ministram contra a Bíblia, falando que não é de Deus e tal, aquela coisa, que nem a palavra de Deus. Eu ouvindo tudo, né? Ouvindo de boa mente, tranquilo, em paz, dou umas risadas às vezes de algumas coisas que eu escuto. Mas eu achei muito interessante quando o mestre Osho, ele estava numa palestra, e fizeram a entrevista para ele, né? Fizeram a pergunta para ele lá na palestra, ele respondeu. E uma das filhas dele na fé, ela falou assim na palestra, está aqui escrito o que ela falou, né? Tá certo, Beto, tá certo. Pois é, na verdade vão ter N interpretações do deserto, né, Beto? As duas aqui não são únicas. Existem variáveis, né? Essa que é a questão, existem variáveis. Eu acho que é por isso que eu acho que a gente deveria se reunir todos os dias na semana. Todos os dias na semana. Só ia faltar um dia se fosse uma coisa assim que não desse mesmo. Por quê? Porque são muitos assuntos para serem abordados, como diz lá o Flávio, né? As mensagens não param de chegar, não param de chegar. Então, é muita mensagem. Às vezes você fala assim, por que sua live demora com poucas pessoas? Eu disse, cara, é porque a minha live ela tem um peso de glória muito grande, tem muito argumento, tem muito conteúdo, tem muita mensagem aqui. Eu fico aqui me segurando, falta explodir, porque sai da boca o que está cheio o coração. E é muita coisa nesse coração. É muita coisa. Então, a gente vai falando uma coisa que puxa a outra, que puxa... A gente já não tem muitas pessoas no nosso convívio, gente, profundas. Pessoas que carregam a vastidão dentro de si. Pessoas que se estudam, não para fazer concurso, não é isso, não. Estudam porque amam estudar, estudam pelo prazer do conhecimento, pelo prazer da própria sabedoria, por querer, com essa sabedoria, com esse conhecimento, fornecer graça para outras pessoas. Para outras pessoas. Nem todo mundo precisa de uma ajuda financeira nossa. Algumas pessoas, por mais impossível que pareça, elas vão precisar de nós, mas é do nosso conhecimento. Elas vão precisar da nossa sabedoria. Elas vão precisar de um discernimento espiritual, né? Porque fé todo mundo tem, agora a fé espiritual é outro nível, até porque a fé espiritual ela é alimentada pela voz, a voz que fala dentro, né? A fé vem pelo ouvir, a fé espiritual ela vem pelo ouvir e ouvir a voz, né? A voz que clama no deserto, vamos dizer João Batista, né? E por falar nesse deserto, nesse deserto como lugar do encontro, o pessoal fala lugar do encontro com Deus é num templo, né, lotado de gente. A gente viu ontem a história de Pedro, o que aconteceu quando eles foram para o templo, né? O que aconteceu lá, a sola que eles levaram lá do capitão do templo ontem. Quem estava ontem na live viu o que aconteceu no templo com o coitado lá do Pedro e do João, né? Porque a religião é assim, né? É dos homens, né? Assim. Mas agora tem um outro lugar. Inclusive tem uma passagem no Evangelho de Mateus, acho que se o Beto pesquisar ele encontra, que lá diz assim, o argumento que está lá, Beto, é mais ou menos assim, quando vocês verem essas coisas acontecendo, aí fala assim, fugir para os desertos, fugir para o deserto, está escrito isso lá, fugir para o deserto. E ali está falando de um sermão profético sobre
um tempo assim apocalíptico, né? Tempo apocalíptico, tempo difícil. E nesse tempo ele não diz assim, fugi para as cátedras, correi para as, como alguns de nós correm para as cátedras. Ele não fala assim. Ele fala assim, fugir para o deserto. Fugir para o deserto. Então, nesses dias, um dos lugares, parece que mais protegido dos ministros autênticos, dos filhos de Deus autênticos, é nesse lugar. E aí, aqui eu quero ler um momento da palestra do mestre Osho, que uma discípula dele perguntou uma coisa interessante, e ele vai responder uma coisa que assim eu falaria também esses dias da Bíblia. Ele diz assim, ó, a moça fala assim, é uma mulher, ela fala assim para ele, de vez em quando vem à minha mente uma bela história que me foi contada alguns anos atrás. Aqui eu já vou saboreando desde o começo esse texto. Olha o que ela diz, de vez em quando vem à minha mente uma bela história que me foi contada alguns anos atrás. Quero deixar esse texto aqui até como um presente, né? O meu presente aqui para a Rita, do aniversariante hoje, se ela estiver aí prestando atenção, que ela capite, se for precisar, tira aí, pega, bota cotonete no ouvido, fica atenta, porque essa história é muito linda. Eu vou estar lendo aqui, e diz assim, de vez em quando vem à minha mente, eu fico pensando o que é que vem na nossa mente de vez em quando, gente. O que é que vem em nossas mentes de vez em quando? Né? De que é que vem em nossa mente de vez em quando? E aqui diz, de vez em quando a minha mente vem uma bela história. O que seria uma bela história esses dias? Um falando mal do outro, isso é uma bela história? Não, isso não é bela história, isso é terrorismo. Isso aí já basta o Hamas lá, deixa pra lá. Mas aqui é uma bela história. Hoje é raro, né, gente? Às vezes a pessoa fala assim, o pessoal fala, David, hoje é sexta-feira, eu vou pra casa dos meus primos, não sei o quê, e vamos lá comer um churrasco. Eu disse, olha, eu fico na minha mente pensando assim, a pessoa me conta, você fala assim, espero que lá tenha um momento que seja contado uma bela história. Porque senão, meu irmão, você está gastando sua gasolina de graça, saindo da sua casa. É melhor ter ficado em casa. É melhor ficar no deserto, é melhor. Muito melhor. O deserto traz belas histórias para nós. Aí aqui a moça fala, vem uma bela história na minha mente que me foi contada alguns anos atrás, mas eu ainda lembro dessa história. Os anos podem passar, mas se a história é bela e se você tem os olhos puros para captar, você recebe o melhor. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o melhor, mas o mal só retém o pior das coisas, né? Mas vamos lá. É sobre um rapaz, essa história é sobre um rapaz que partiu em busca da verdade. Olha só. E após alguns fracassos, recebeu a tarefa de cuidar de algumas vacas. Olha, eu falei certo, viu? É vacas, viu? Algumas vacas. Começou com apenas algumas delas nas montanhas. Ele não poderia voltar até conseguir cuidar de 1000 vacas. Os anos se passaram até que um dia o homem ouviu as vacas falando com ele. Nós já somos 1000. Finalmente ele voltou para casa, onde as pessoas dificilmente conseguiam distinguir o homem dos animais. Osho, eu adoraria ouvir você contar esta história repetidas vezes. Nós somos 1000. Nós somos 1000. Porque essas poucas palavras sempre me enchem de tal assombro que me provocam lágrimas de alegria. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso? Assombro que me provocam lágrimas de alegria. Gente, o que é isso? Assombro que me provocam lágrimas de alegria. Há quanto tempo você não sente um assombro que te provoca lágrimas de alegria? E aqui é um assombro sóbrio, viu? A pessoa não precisou tomar nenhum chá, não precisou usar algum psicotrópico, alguma droga, não precisou tomar êxtase, nada. O êxtase aqui flui de um assombro espiritual e natural, normal. Ainda assim a pessoa está desfrutando de um êxtase, sem nenhuma droga, por uma história que foi contada. Você já pensou você ter essa unção de ser um contador de história que conta histórias que provocam em quem ouve assombro e maravilhamento? Imagina uma coisa dessa. Que Deus nos dê ouvidos apurados para ouvir essa história nesta segunda humana, né? Ou no dia que alguém for ouvir isso. Aí o Osho vai responder essa história. E quando ele começa a responder, eu só me lembro das histórias da Bíblia. Porque olha o que ele diz aqui, ó. Essa história é uma das histórias mais antigas do coração
do mundo além das palavras. Querido, querida, quando eu prego a palavra, a Bíblia, eu que escuto muitas pessoas que pregam contra a Bíblia, eu quero dizer isso, eu não desconsidero as pessoas que pregam contra a Bíblia, até porque elas têm um argumento muito convincente no campo lógico e às vezes até no campo científico, segundo, né, a Bíblia. Eles têm uma exegese impecável. E eu não estou desfazendo disso. Mas eu queria dizer para aqueles que se permitem a ir além da exegese. Aqueles que não se reduzem aos limites da exegese. E a apelar um pouco aqui para aquilo que a gente ainda chama de afeto, de amor. Ô, meu irmão, amor, assim como eu amo você, que é um exegeta nato, um exegeta impecável, um exegeta irrepreensível, por mais que você seja um exegeta, um lógico 100%, eu acredito que ainda existe um pouco de afeto aí. E como o Beto coloca aqui, e siga-nos no YouTube, se você está curtindo essa mensagem, está se identificando com ela, né? Se está se identificando, eu vou já contar a história do Mestre Osho, sobre essa história aqui que causou lágrimas e assombro. Espero que cause alguma coisa em você também, que espero que te abençoe, porque a minha vida foi abençoada por essa história. E aí, como no sábado, sincero, eu falei de Moisés, que também é outra história linda também, antigas do coração do mundo, é que são coisas que vai além da exegese, além das palavras, é para a pessoa que se permite ao metafórico poético do espírito, né? O metafórico poético do espírito, vamos falar assim. Não do conhecimento, diz Osho, mas da absoluta inocência, como a porta para o divino. Essa história contém a própria essência da meditação. Osho dizendo aqui. Ela tem muitas dimensões, muitas implicações, e não é de admirar que desperte em você lágrimas de alegria. Olha só, não é de admirar que desperte em você lágrimas de alegria. Aleluia! Que bênção, né, gente? Lágrimas de alegria, só aqui mesmo nessa live para falar isso. Essas lágrimas são indicativas de que a história tocou seu coração. Entende? Você entende porque eu leio algumas coisas e amo coisas da Bíblia? Porque toca meu coração. E assim como essa história aqui, ó, tocou seu próprio ser. Entende, amigo exegeta? Ainda existe ser. É uma questão de ser. É no ser, não é só no humano, mas é no ser do humano. Ser. Pode chamar de espírito também, né? Consciência, sei lá. É algo além da mente, né? Além dos raciocínios, no ser. Você que é um espírito livre pode se permitir isso. De que você não entendeu com a mente, mas de que você experienciou. Experienciou, viu? Embora não entenda o que ela é. É muito lindo quando o Osho responde isso. Ele diz assim, você experienciou, embora não entenda o que ela é. Ô, meu irmão, explicar isso para um lógico vai dar um bug na cabeça dele, né? Vai dar um bug na cabeça dele, vai ficar assim, mas como é que é isso? Como é que é isso? Paulo dizia, as coisas do Espírito parecem loucura, né? Para alguns, mas para nós ela é o poder de Deus. Mas vamos lá para essa história aqui, que é o mestre da Índia que está contando essa história, né? E ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui, cadê? Você sentiu sua beleza, sua glória, sua profundidade, mas acha difícil explicar a si mesmo o que descobriu. Você já pensou uma história dessa? Às vezes eu fico imaginando que era assim que Jesus pregava. Era assim que esses homens, que hoje alguns nem consideram que eles realmente existiram aqui no nosso mundo. De tão profundos, de tão vasto, de tão metafóricos, ou mesmo de tão espiritual que eram. Mas está aqui. Ele fala de uma beleza, de uma glória, de uma profundidade difícil de explicar, mas você descobriu. Você descobriu. Você sentiu, você experimentou. Agora você não sabe explicar. É o que eu falei, é uma verdade que te deixa mudo. Às vezes tem pessoas que explicam demais sobre Deus,
que explicam demais sobre o seu grupo, a logística da sua igreja. Explica demais. Explica mais do que experimenta. Por isso que essas pessoas são candidatos futuramente a entrar naquele rótulo, né, dos chamados desviados, né? Porque na hora que vier a luta, meu irmão, porque vem, na hora que a vida se impõe, aí você não aguenta, porque sua casa não está plantada em uma experiência, mas está plantada somente em informações, né? Essa é a grande armadilha desse tempo, as informações. Que nem sempre, na maioria das vezes, elas não vão formatar, elas não vão formar, né, essa vida. Essa vida ela tem que ser sentida, experimentada, provada. Né? Fazei prova de mim, né, diz o Senhor. Provar e ver que o Senhor é bom. É uma experiência, é um novo nascimento. É tremendo, dispensa palavras. É mais expressiva do que explicativa. É mais expressiva do que explicativa. E quando você sente, quando você se sintoniza com essa unção, pronto. Aí a coisa é um fluir da vida. E aí aqui vai dizendo a história. Você descobriu um mundo, é interessante como ele fala, você descobriu um mundo do mágico, do mistério, dos milagres. Aleluia. Eu adoraria lhes contar toda a história. Ela precisa ser contada milhares de vezes. Aí eu vou contar mais uma vez, já que o Osho disse que ela precisa ser contada milhares de vezes, então como o Osho também é um mestre da minha vida, eu vou fazer esse trabalho aqui para ele, né? Vou contar, mais uma vez ela está sendo contada essa história. Até porque eu vejo hoje o mundo, aí as mídias contando tantas notícias, falam disso, falam da direita, falam da esquerda, mas não conta essa história aqui. E o Osho falou que essa história tem que ser contada milhares de vezes, então eu vou contar. Ela diz assim, ó. Ela diz assim, e tem tanta gente que fala por aí que é seguidor do Osho, né? Que é um sannyas, que recebeu sannyas, e eu não vejo essas pessoas contando essa história aqui. Eu não vejo as pessoas contando essa história. Às vezes elas estão lucrando aí até financeiramente com o nome do mestre Osho, mas não estão fazendo o que ele pediu para fazer. Né? Eu estou aqui, né? Deus tem me sustentado. Hoje ele me deu o pão nosso de cada dia, glória a Deus. Então vou falar aqui dessa história que o Osho falou para contar milhares de vezes. Porque cada vez que você vai encontrar alguma nova fragrância, alguma nova doçura, alguma nova altura, alguma nova porta se abrindo, algum novo céu com novas estrelas e vai encontrar céus além dos céus. Olha que coisa linda. Não, isso é para quem tem fome, para quem tem sede de coisas profundas. Quem não tem se escandaliza logo, nem entende, dá até sono, né? Se cansa. Quem é superficial não tem fome disso aqui, mas vamos lá. Eu vivi lá durante 20 anos, em Jabalpur. Vai pesquisando aí na internet se tem esse nome, se tem esse lugar, né? Jabalpur. Jabalpur. O nome da cidade, Jabalpur, é muito antigo. Ela recebeu esse nome em homenagem a um grande místico e profeta dos Upanishads, Satyaka Jabal, o nome do cara, Satyaka Jabal. E essa história está relacionada com Satyaka Jabal. Satyaka era uma criança muito questionadora. Não acreditava em nada a menos que ele mesmo houvesse experienciado. Né? Quando ficou mais velho, ele devia ter cerca de 12 anos, disse à mãe, chegou a hora, o príncipe do reino foi para a floresta para se juntar à família de um mestre. Ele tem a minha idade, eu também quero ir, também quero aprender qual o significado da vida. Olha o que ele queria, aprender o significado da vida. Acho que eu estou parecido com Satyaka. A mãe disse, vai ser muito difícil, Satyaka, mas sei que você já nasceu um buscador. Eu temia que um dia você me pedisse para enviá-lo a um mestre. Sou uma mulher pobre, mas esse não é o grande empecilho. A dificuldade é que quando eu era jovem, trabalhei em muitas casas. Eu era pobre, mas era bonita. Olha o problema, né? A pessoa era pobre, mas é bonito. Às vezes o cara não é porque ele não é rico que ele é feio. Ele pode ser pobre, mas ser bonito. E ela era bonita, tá aqui. Era bonita. Não sei quem é seu pai. Né? Não sei quem é seu pai. E se enviá-lo a um mestre, vão lhe perguntar qual é o nome do seu pai.
e temo que ele possa rejeitá-lo. Mas não custa fazer um esforço. Vá e diga a verdade, da mesma maneira que eu lhe contei a verdade. Muitos homens usaram meu corpo porque eu era pobre. Diga simplesmente que você não sabe quem é seu pai. Diga ao seu mestre que seu nome é Satyaka, que o nome de sua mãe é Jabala, e que por isso o chamam de Satyaka Jabal. E no que diz respeito à busca da verdade, não importa quem é seu pai. Satyaka foi até um antigo mestre. Isso aqui é segundo a cultura deles lá, né, gente? Eu sei que se for comparar com a nossa aqui do Brasil é totalmente diferente, mas aqui era a cultura daquele tempo, é uma história muito antiga aqui, né? Satyaka foi até o antigo mestre na floresta e certamente a primeira pergunta foi: qual é o nome? Quem é seu pai? E ele repetiu exatamente o que sua mãe havia dito. Havia muitos discípulos, príncipes, filhos de pessoas ricas, todos começaram a rir. Mas o velho mestre disse: você está aceito, não importa quem é seu pai. O que importa é que você é autêntico, aleluia, sincero e corajoso, capaz de dizer a verdade, sem se sentir constrangido. Nem todo mundo é capaz de dizer a verdade sem se sentir constrangido, né, gente? Vocês sabem disso. Isso aqui não é para todo mundo, não. Isso aqui é só para quem foi batizado no sábado sincero, né? Vamos lá. Sua mãe lhe deu o nome certo, Satyaka. Satyaka significa aquele cujo único desejo é a verdade. Você tem uma bela mãe e será conhecido como Satyaka Jabal, né? Jabalpur é uma cidade do estado de Madhya, o Madhya é Madhya Pradesh, na Índia. Então existe, a história não é tão mitológica não, né? Localiza-se nas margens do rio Narmada. Tem cerca de 1.184 mil habitantes, né? É isso aí, né? Pelo menos tem alguma coisa na internet sobre isso, para não ficar só no mito e na lenda, né? Vamos lá. Aí, onde é que eu estou aqui? Com segundo tradição, os você tem uma bela mãe, será conhecido como Satyaka Jabal. E como segunda tradição, só os brahmanes podem ser aceitos como discípulos. Eu declaro um brahmane, porque só um brahmane pode ter a coragem de tal verdade. Belos dias foram aqueles. O velho profeta se chamava Udalak. Satyaka tornou-se seu mais amado discípulo. Ele o merecia, era tão puro e tão inocente. Mas Udalak tinha suas próprias limitações. Embora ele fosse um homem de grande sabedoria, não era um mestre iluminado. Então ensinou a Satyaka todas as escrituras. Ensinou-lhe tudo o que foi capaz de ensinar. Mas não conseguiu enganar Satyaka, como havia enganado todos os demais. Não que Satyaka estivesse levantando quaisquer dúvidas, mas sua inocência tinha tal poder que o velho homem teve de confessar: tudo o que eu tenho lhe dito é conhecimento extraído das escrituras. Não é meu próprio conhecimento. Eu não experienciei isso, não vivi isso. Sugiro que você penetre mais fundo na floresta. Conheça um homem que alcançou a realização, que se tornou uma corporificação da verdade, do amor, da compaixão. Vá até ele. O Dalak havia ouvido falar daquele homem, mas não conhecia pessoalmente. O Dalak era bem mais famoso. Era um grande erudito. Satyaka foi procurar o outro homem. Esse homem lhe ensinou muitas novas escrituras, todos os Vedas, as mais antigas escrituras do mundo. E após anos disse-lhe: agora você já sabe tudo, não há mais nada a saber, você pode voltar para casa. Na sua volta para casa, primeiro ele foi ver o Dalak. Né? Da sua janela, o Dalak viu Satyaka chegando pela trilha que vinha da floresta. Ficou chocado. Satyaka havia perdido sua inocência. No lugar da inocência havia orgulho naturalmente, porque agora ele achava que sabia tudo o que valia a pena saber no mundo. Simples ideia disso enchia o seu ego. Ele entrou e quando começou a tocar os pés de Udalak, este lhe disse: não toque os meus pés. Primeiro eu quero saber onde você perdeu a sua inocência. Meu Deus. Parece que o enviei ao homem errado. Satyaka disse: ao homem errado?
Ele me ensinou tudo que vale a pena saber. O Dalak disse: antes que você toque os meus pés, eu gostaria de lhe perguntar se você experienciou alguma coisa ou se isso é apenas informação. Aconteceu alguma transformação? Você pode dizer que qualquer coisa que saiba é um conhecimento seu? Satyaka disse: não posso dizer isso. O que eu sei está escrito nas escrituras. Não tive a experiência de nada. O Dalak disse: então volte, mas agora vá procurar outra pessoa da qual ouvi falar enquanto você estava fora. E a menos que tenha experienciado, não volte. Você voltou para cá não com mais do que quando eu o enviei, mas com menos. Você perdeu algo de imenso valor. E é isso que eu oro, sabe, irmãos? Eu oro para que vocês que estudam aí, a Sueli, né, que está fazendo o curso aí do Constelação, Bert Helling, eu oro para que ela não extraia só informações terceirizadas, né? Porque aí vai ser uma Bert Hellingiana. Não que seja errado, não é isso. Tem coisas legais, até eu estudo algumas coisas do Bert também. Mas, poxa, procura encontrar, como a Ana fala, procura encontrar a sua autoria, a sua própria autoria, faz a sua marca própria. E para acontecer a minha marca própria, isso é como amor próprio. Você vai ter que mergulhar no teu autoconhecimento. E isso não é no meio de uma multidão, não é num grupo de estudos. É no deserto, na ausência da multidão. É na mesa que cura. Só você e o todo. Só vocês. É na comunhão com ele, na comunhão diária. Ah, meu irmão. Hoje eu tive tanta comunhão com ele e até isso me atrapalhou de começar a live na hora certa. Porque eu estava conversando sobre as minhas experiências da minha segunda humana hoje. Foi tão intenso, foi tão abundante, ao mesmo tempo tão solitário. Mas o suficiente para atrair os sinais até a mim. Eu não fui atrás de ninguém hoje para conversar. Os sinais vieram até a mim. Eu estava todo escondido, só eu e ele, e as pessoas vindo até a mim atrás. Porque eu estava com ele. Experimenta ficar no quarto com o Espírito Santo e você vai ver um monte de gente procurando. Isso aqui é que nem a história de fazer jejum, né? Às vezes você está aí só comendo, aí tem dia que você quer comer uma coisa e nem tem a comida. Mas na hora que você decide fazer um jejum, abrir um jejum, parece que o inferno todo se perturba, né? Vem até de Londres comida para você. O pessoal fica chamando aí, o que foi? Lembra daquele bolinho que você gosta de batata doce, de macaxeira? Tá ali, a Dindinha fez, acabou de fazer o bolo. E você, mas é que agora eu tô... Aí você vai ver as coincidências acontecendo no mundo espiritual. Mas eu vou voltar aqui para a história aqui do Satyaka, né? Onde é que eu tô, meu Deus? Eu me perdi aqui. Ele fala que para ele não ter conhecimento emprestado, conhecimento extraído, mas ter a própria experiência. Ó. Aí ele fala aqui, então volte, mas agora vá procurar outra pessoa, e a menos que tenha experienciado, não volte. Você voltou para cá, não com mais do que quando eu o enviei, mas com menos. Meu Deus, a pessoa entra, faz um curso, em vez de aumentar a unção dela, faz diminuir a unção da pessoa. Misericórdia, esse curso sai dessa, é cana aí, é vampiro, tá? Estão te sugando. Você entrou numa borrada aí. Para entrar num curso, para ficar com menos do que você já tinha, misericórdia. Não, eu quero fazer curso para me ficar com mais unção. Eu quero fazer curso para me ficar com mais graça. Eu quero fazer curso para me ter... Se eu antes fazia um áudio, fazia uma live assim no escuro, agora eu quero fazer uma live no claro para todo mundo ver. Eu quero me expor, eu quero gritar para o mundo o que eu tenho aprendido. Mas aí quando você vive, meu irmão, conhecimento terceirizado, é desse jeito, a pessoa tem que ficar dando... Não é porque eu sou tímido conversa. O mundo está se acabando e a pessoa ainda está nessa de falar que é tímido, de usar esse argumento. Esse argumento de dizer que é tímido é antigo, isso já passou. Acordem. Entendam que a gente está vivendo um novo tempo, gente. Nós estamos vivendo o tempo das últimas coisas. Essa desculpa da timidez não é mais charmosa. Antigamente era charmoso a pessoa dizer que era tímido, sabia? Era charmoso. Né? Eu me lembro assim, eu acho tão bonito uma mulher tímida, né? Aquele rapaz é tão tímido. Hoje não é mais charmoso dizer que é tímido. Hoje é o contrário. Hoje você falar que é tímido
é meio complicado, né? Eu usar até uma palavra aqui meio assim, desculpe, não sei se ela é palavrão, mas é uma palavra que é usada muito hoje. Dizer que é tímido hoje, sem querer, não estou querendo condenar, demonizar os tímidos não, né? Mas é meio assim que é meio, não é? Entenda isso, é só meio. É meio que broxante dizer que é tímido hoje. É meio que broxante. Então, principalmente para a pessoa que está estudando muito, para a pessoa que diz que está mergulhando nos conhecimentos. E aí eu pergunto, vem cá, que conhecimento é esse que você está mergulhando, que você está mais tímido do que antes? Que conhecimento é esse que está te deixando cada vez mais tímido? Ô irmãos, eu sei que essa live hoje ela é um despertar. Porque eu sei que mesmo que você não seja uma pessoa que vai sair pregando comigo, mas você vai ficar tão despertado da voadora dessa live hoje, que você vai sair pregando, vai sair assim, eu não vou pregar com ele não, mas eu vou mostrar para ele que eu vou pregar. Pois é, pois pregue. Pelo menos uma coisa eu sei que meu dever foi cumprido, foi despertar em você a intrepidez e ousadia. Não vai, seria bom que fosse comigo, mas não vai andar comigo, não vai ser Paulo e Silas, Barnabé e Marcos, tudo bem, siga a sua jornada. Mas o bom é que um dia você vai poder, se for humilde, vai lembrar, eu hoje sou ousado, mas quem me deu uma voadora foi um cara que eu não ando com ele, que eu nem gosto dele, mas Deus usou aquele miserável para me despertar, para me ser ousado hoje. Sou ousado hoje, nem que seja de raiva, mas a timidez teve que sair. É assim. Vamos lá, vamos despertar. Desperta, ó tu que dormes, e Deus te esclarecerá entre os mortos. É o que está escrito na palavra. Então o Satyaka viajou. Vamos ver. Ele foi lá para receber mais, não menos, né? Não é mais agora. Aí diz aqui assim, cadê? Deixa eu ver. Cadê? Você perdeu algo de imenso valor. O que você chama de conhecimento, se este é emprestado, ele só encobre sua ignorância. Vou repetir, viu? Se o conhecimento que você tem aí emprestado, ele só encobre a sua ignorância. Não faz de você um conhecedor, uma conhecedora. Vá até este homem e lhe diga que você não foi até lá em busca de mais informações sobre a verdade, sobre Deus, sobre o amor. Diga-lhe que você foi para conhecer a verdade, para conhecer a verdade, para conhecer o amor, para conhecer Deus. Olha que é diferente. Ele não quer informações. Isso aqui me lembra muito aquela passagem de Jó, quando Jó diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Só tinha informações. Agora, depois de tudo que eu passei, os meus olhos te veem. Aleluia! E é o que está dizendo aqui. Está aí. Agora não é informações sobre Deus, é conhecer. Diga-lhe, se você puder cumprir a promessa, fique com você. Do contrário, vou procurar outro mestre. Satyaka foi até o homem e lhe disse exatamente isso. O mestre estava sentado debaixo de uma árvore com alguns de seus discípulos. Depois de ouvir a solicitação, ele disse, isso é possível, mas você está me pedindo algo muito difícil. Há tantos discípulos aqui e todos querem mais conhecimento, teorias. Eles querem saber sobre tudo. Mas se você insiste que não está interessado em informações, mas que está pronto para fazer qualquer coisa, que sua devoção à verdade é total, então encontrarei um caminho para você. Satyaka disse, estou pronto para sacrificar minha vida, mas não posso voltar sem conhecer a verdade. Não posso voltar para o meu professor, nem posso voltar para minha mãe, que me deu o nome de Satyaka. E meu velho professor me aceitou sem se importar se eu era ou não um Brahmane, simplesmente baseado num simples fato de que eu era uma pessoa honesta. Então diga-me o que tem de ser feito. O mestre disse, pegue todas as vacas que vir aqui e penetre bem fundo na floresta. Vá o mais longe possível para que não possa entrar em contato com nenhum ser humano. Olha aí, ó, vou repetir. Nenhum ser humano. É só as vacas, viu, Beto? Nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Não, mas é a titia, não deixa a titia lá, a Doquinha, a Joaninha, a Sueli, a Eliette, deixa todo mundo. Nenhum ser humano. O negócio aqui é radical. O propósito disso é que você esqueça a linguagem, as palavras.
Viva com as vacas, cuide das vacas, toque sua flauta, dance, mas esqueça as palavras. E quando tiver 1000 vacas, volte aqui. Os outros discípulos não conseguiam acreditar no que estava acontecendo, porque ali havia apenas umas 2 dúzias de vacas. Quanto tempo demoraria para elas se tornarem 1000? Quanto tempo? Mas Satiaca pegou as vacas, entrou o mais fundo possível na floresta, além de qualquer contato humano, de qualquer contexto humano. Durante alguns dias foi difícil, mas pouco a pouco, lentamente, as vacas eram suas únicas companhias. E elas eram criaturas muito silenciosas. Ele tocava flauta, dançava sozinho na floresta, descansava sobre as árvores. Durante alguns anos ele continuou contando as vacas. Então, pouco a pouco, desistiu de fazê-lo, pois lhe parecia impossível que elas se tornassem 1000. Além disso, ele havia esquecido como contar. A linguagem estava desaparecendo. As palavras desapareceram. Está começando a ficar gago agora o Moisés aqui. Ó. A contagem não podia ser feita. E a história é tão imensamente bela. Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, quando você fala assim para mim, eu estou fazendo um curso com um grande mestre e não sei o quê. Aí eu me conto a história do curso, a pessoa parece que ela está fazendo um curso para trabalhar na Bolsa de Valores. Eu fico assim, meu Deus. Não entendeu nada que o mentor David pregou, não entendeu nada que o mentor David ensinou. A pessoa começa a me contar, fazendo um curso abençoado. Me conta aí o curso, como é que é? A pessoa me conta uma história altamente broxante, a história. Eu só de ouvir a história já fico com crise de ansiedade. E já fico tendo que tomar chá de camomila. Só de contar a história, a pessoa já fica me encaminhando já para o psiquiatra. Sabe, eu tenho que já fazer uma terapia. Vou já para a terapia comunitária ali, porque o negócio... E vou já tomar chá de camomila. Porque é uma coisa mesmo, parece aquele pessoal vendendo ações, sabe? Aqueles fones aqui no ouvido, aquela loucura, na bolsa de valores, não sei o que e tal. Eu, não é esse. E a pessoa diz ainda que esse curso é o curso espiritual, que dá dinheiro no momento. Eu disse, tá bom, né? Fazer o quê, né? Mas eu vou... Deixa eu pegar minhas vacazinhas aqui, eu vou de mata dentro. A pessoa, você tá ficando louco? Se você ficar nessa história, desse curso com as vacas aí, nenhuma mulher vai querer casar com você. Amém. Tá aí, não tô procurando isso. Ninguém vai te querer. Você não vai ser um pastor renomado. Não vai ser reconhecido no meio, né, no meio acadêmico, teológico, sei lá. Não vai estar na mesa com os sábios, com os grandes do Brasil. Não quero, não. Meu chamado é com as vacas. Ele foi estar com as vacas, gente. Foi ficar com as vacas. Oh, meu Deus. Esqueceu até a matemática. Até o cálculo da matemática ele está esquecendo agora aqui com essas vacas aqui. Aí diz aqui assim. As vacas eram suas únicas companhias. E ele descansava sobre as árvores. Durante alguns anos, continuou contando, depois parou. Esqueceu como contar, a linguagem desaparecia. As palavras desapareciam e a contagem não era mais feita, e a história é tão bela. As vacas ficaram preocupadas quando se tornaram 1000, porque elas queriam voltar para casa. Rapaz, o negócio ficou tão sério aqui, Beto, ficou tão profundo, que até as vacas, agora quem está se tornando humano aqui não é mais ele, é as vacas. As vacas estão com saudade de se socializar, elas querem voltar para o Egito. Mas o Moisés aqui, que é o Satiaca, representado pelo Satiaca, ele ficou tão envolvido ali, ele viveu aquilo que a gente chama hoje naturice, né? Ele ficou tão selvagem que ele ficou mais vaca do que as próprias vacas. As vacas com saudade do mundo, e o Satiaca agora é mais do que uma vaca. Ele transcendeu. Ele experimentou o que a gente chama aqui o samadhi. Virou um sannyas, um sannyasis. Foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Se tornou um João Batista da vida, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Se tornou a voz que fala, que clama no deserto. Ele não sabe mais o que é se socializar. Mas aí as vacas lembram ainda como é que é ser humano, e elas vão lembrar ele isso. Vão lembrar ele, porque ele não lembra mais não.
As vacas estão corporativas. Misericórdia, olha que situação, né, meu? As vacas se tornaram corporativas porque o homem ele rompeu o negócio. E esse é o nível do samadhi. Esse é o batismo com fogo, viu? Esse é o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, o batismo com fogo é outra. O pessoal confunde muito. É outro nível. É outro nível. É o romper. Aí diz aqui assim, ó. Cadê as vacas chamando ele? As vacas ficaram preocupadas, a bichinha, né? Bora voltar para casa. E aí, finalmente, elas decidem. Nós temos de falar. Do contrário, essa floresta solitária vai se tornar nosso túmulo. Então, um dia as vacas se aproximaram dele e lhe disseram: escute, Satyaka, agora já somos 1000, está na hora de voltarmos para casa. E ele lhes disse: sou muito grato a vocês. Se não tivessem me contado, eu havia até me esquecido de casa ou de voltar para casa. Cada momento foi tão incrivelmente belo. Aleluia! Com tantas bênçãos. No silêncio, as flores não paravam de florescer. Eu me esqueci de tudo. Meu Deus, que coisa linda, gente. Gente, é assim que aqui a gente é abençoado. O pastor aqui, ele prega a bênção assim. Aqui é o contrário, é o inverso, viu? Eu me esqueci de tudo. Acho que um pastor desse aqui, acho que até o Flávio Siqueira gostaria de ouvir ele. Eu me esqueci de tudo. Não tinha ideia de por que vim para cá, de quem eu sou. Tudo se tornou um fim em si. Tocar a flauta era o bastante, descansar sobre as árvores era o suficiente, ver as belas vacas sentadas em silêncio à minha volta era tão belo. Mas se vocês insistem, vamos voltar, né? Os discípulos do grande mestre viram Satyaka chegando com 1000 vacas. Eles relataram ao mestre: nunca acreditamos que ele voltaria. Ele está chegando e nós contamos exatamente 1000 vacas. E quando ele chegou, ficou ali de pé, bem no meio da multidão de vacas. O mestre disse aos outros discípulos: vocês contaram errado. Há 1001 vacas. Vocês esqueceram de contar o Satyaka. Ele se moveu para além do seu mundo, penetrou no inocente, no silente, no misterioso. Aleluia. O caminho do beneplácito, gente, está aqui. Não está dizendo nada. Ele não está dizendo nada, está apenas ali junto com as vacas. Está vendo, Beto? Aquele momento que você viu uma verdade que te deixou mudo, que te deixou silencioso, não tem mais argumentos. Você vê pessoas aí dizendo assim: eu fui iluminado, eu fui batizado no Espírito Santo. Mentira, a pessoa está cheia de argumentos, e só argumentos evangeliqueis, né? Corporativos, da moda, do momento, uma linguagem processada, coisas, siglas que está todo mundo aí falando porque está na moda, porque está na evidência, está no mercado. É uma linguagem, é uma linguagem que eles dizem que é espiritual, mas é um espiritual mercadejado. É um espiritual que está na vitrine da Babilônia, do mercado da Matrix. E esse nível aqui, gente, esse caminho aqui é outro. Aqui não é caminho de um lado nem de outro, não é de um partido da direita nem da esquerda. Aqui é o caminho do meio. Aqui é algo que vai além daquilo que nós chamamos de luz e trevas, além daquilo que nós chamamos de bem e de mal. É algo que vai além. É o caminho da graça, é um estado de graça. Não tem a ver nem com ser e nem com não ser alguma coisa. Mas vai além disso. Vai além dessas reduções que nós humanos fazemos. É uma coisa linda. Ele se tornou uma vaca. Está lá. Aí o mestre agora está todo constrangido, o mestre. O mestre disse: Satyaka, agora saia do grupo das vacas. Agora você tem de ir para o seu outro mestre que o mandou aqui. Ele é um homem velho e deve estar esperando. Sua mãe está também esperando. E quando Satyaka foi até o Dalak, seu primeiro professor, na última vez que eu o havia visto, ele não lhe havia permitido tocar seus pés, pois havia perdido sua inocência. Não era mais um Brahmane, havia caído, havia se tornado apenas um papagaio ilustrado. Quando o Dalak o viu chegando novamente, saiu correndo pela porta dos fundos, porque agora que Satyaka poderia ter permissão de tocar seus pés, era o Dalak quem teria de tocar os pés de Satyaka. Isso porque o Dalak continuava sendo um erudito, continuava sendo um Nicodemos da vida.
E Satyaka não estava vindo como um erudito. Satyaka não era um doutor da lei, mas como alguém que havia despertado, aleluia, que havia sido iluminado, batizado no fogo do Samadhi. O Dalak fugiu da casa. Não posso encará-lo, estou envergonhado de mim mesmo. Mas antes pediu à sua esposa, diga-lhe que o Dalak está morto e que agora ele pode ir até sua mãe. Diga-lhe que eu morri me lembrando dele. Estas eram as pessoas feitas de uma determinação diferente. Olha que coisa, gente. Gente, você escuta essa história aí na sua cátedra? Ontem foi domingo, você que foi para a cátedra ontem. Pregaram isso lá? Aí talvez você até diga assim, não, mas se pregassem isso eu ia ter saído da cátedra. Por quê? Uma coisa profunda dessa. Num mundo onde se fica falando, se guerreando contra A e B, contra a esquerda e a direita, aí chega alguém no caminho do meio falando uma história dessa, que deve ser contada mais de 1000 vezes, como dizia o mestre Osho. Uma história de umas pessoas que eram feitas de uma determinação diferente. Pessoas que ainda valorizavam a sinceridade. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais isso, nem no meio religioso, nem no meio evangélico, no meio cristão, não tem sinceridade, não tem honestidade. O que tem hoje é falcatrua, é dissimulação, é manipulação, é fake news, é isso que tem. O pessoal não prega o evangelho, o pessoal prega fake news. Aí estamos aqui com essa história aqui esquisita hoje para vocês, uma história esquisita. E eu amo histórias esquisitas, sabe? Eu amo. Porque eu percebi que Jesus, que Deus, que o espiritual, que a graça está em histórias esquisitas. Histórias contadas por pessoas gagas. Pessoas que não sabem nem falar direito. Mas estão contando uma história. E aqui só recebe essa daqui mesmo de coração aqueles que são simples no espírito. Os que não são, não recebem. Não tem como. Se escandaliza com essa história aqui. Onde é que eu quero ser uma vaca? Eu assisto uma live, o cara ensinando lá sobre ser uma vaca. Uma vaca eu já sou, eu quero me libertar. E tem que se libertar das vacas, porque no final as vacas também ficam corporativas. Tem que se libertar delas realmente. Tem que ir além das vacas. Tem que ir além de tudo. Além das criaturas, além da criação. Além do bem e do mal. O caminho é o do meio. Eduardo Marinho, conheço. Poeta de rua que largou tudo para sentir a miséria das pessoas e adotou a simplicidade como forma de vida. E ele diz uma frase que eu gosto muito, né, no podcast. Ele fala assim, que ele usa aquele argumento que todo mundo usa, né, que até os pais, as mães com os filhos usam. Você tem que ser alguém na vida, né? Você tem que ganhar na vida. Né? Como é o argumento aí corporativo, Beto? Como é? Você tem que ser alguém na vida? Como é que é? Você tem que... você tem que vencer na vida. Você tem que vencer na vida. E aí ele vai e fala assim, ele usa até um palavrão na hora, ele fala assim, vencer na vida é uma... Ele fala, né? Vencer na vida nada, rapaz. Eu tenho simplesmente que viver. Eu tenho só que viver a vida. Eu não tenho que vencer na vida. Eu tenho que viver a vida. As pessoas esqueceram de viver a vida por ficar pregando mensagens corporativas. Inclusive os cristãos ficam pregando para os seus filhos, falando assim, em vez de pregar o evangelho, em vez de pregar aqui sobre essa história das vacas, eles ficam pregando lá, olha, você tem que vencer na vida, você tem que vencer na vida, para com essa palhaçada. Para! Às vezes eu fico aqui na internet, no YouTube, procurando nas redes sociais alguém, um homem, uma mulher, com uma mensagem como essa, uma história como essa, uma mensagem diferenciada, uma mensagem como o Eduardo prega, uma mensagem como o Osho prega, uma mensagem... Aí eu não encontro, irmãos. Aí às vezes eu tenho que assistir minhas próprias lives. Eu estou numa situação tão difícil de encontrar hoje uma referência para mim de pregador, de preletor, que eu tenho que assistir eu mesmo falando. Aí eu me acalmo quando eu assisto eu mesmo. Olha, não é que eu tô me idolatrando não, mas é porque a situação tá tão séria que às vezes o que eu quero ouvir no outro, eu escuto pela minha própria boca. Já não tem mais boca, já não tem mais a voz que clama no deserto, não tem. Quando eu penso que tá tendo um podcast ali, alguns mal intencionados, travestidos de bem intencionados, me mandam alguns podcasts no direct, né, no meus contatos. Quando eu vou lá abrir a live da pessoa, a pessoa lá
ensinando 10 passos para você ser abençoado, mas tem que mandar um investimento financeiro lá, né? Tem que pagar um Pix lá para a pessoa. Eu fico, palhaçada, meu. Para com essa palhaçada. Eu sei que tem gente que até aqui tá na live, que talvez frequenta esses lugares, esses rendezvous, esses inferninhos aí de pessoas travestidas de mentor, mentora, e que tá ali dizendo, olha, faça investimento, terapia. Meu irmão, desculpa aí você que tá fazendo isso, talvez você até bem intencionado, mas, poxa, tem uma parte grande da galera aí que tá banalizando, fazendo Black Friday terapêutico, né? Black Friday terapêutico final do ano. Não, para com isso. Fala só pra pessoa, irmão, me ajuda aí, eu não tenho outro trabalho, final do ano é difícil, né? Eu tenho uns filhos, Natal tá chegando aí, eu ainda celebro o Natal, eu sou daquele tipo de pessoa que fica com depressão quando eu não tenho dinheiro para comprar uma árvore de Natal, né? Para decorar uma árvore e botar na minha sala bonita, iluminada com os pisca-pisca. Misericórdia, irmão. Ainda bem que desse mal eu tô livre. Né? Eu prefiro comprar uma proteína para mim. Mas vamos lá, né? Você, né? Eu tenho que decorar a árvore de Natal, eu preciso de dinheiro. Todo mundo recebe 13º salário, eu não recebo nada. Então, vamos lá, vamos criar aqui um movimento. Eu faço um Black Friday terapêutico para você. Você manda aí alguma coisa, né? Eu fico com pena dessas pessoas. E o pior é que elas dizem que são ricas. Dizem que são prósperas, dizem que são ricas. Eu fico, pai, como é que você fala que é rico e só fica falando o tempo todo das tuas necessidades, pedindo, dizendo que prometendo céus e terra, prometendo que não pode dar para as pessoas. Mas o pior não é isso, o pior é que ainda tem trouxa, tem besta que tá lá investindo, tá lá. Essas pessoas, esses carrascos, eles só existem, não é por causa deles em si mesmo, é por causa dos que mantêm eles, dos que patrocinam as suas... Eu nem sei se eu posso chamar isso de mensagem, né? É as suas mensagens de autoajuda. Aí tem os patrocinadores, porque eles prometem, né? Eles falam assim, olha, sabe você que tem mais de 40 anos, você sabia que você pode ser um terapeuta, mesmo com mais de 40 anos? Você sabia que você pode ser um terapeuta? Né? Mesmo... Eu fico olhando aqui, me assustando com o gato aqui, gente. Mesmo com mais de 40 anos, sem ter feito graduação superior, vem aqui pra cá que eu já te ensino como fazer isso. Aí o trouxa vai lá, fica lá. E até eu dei uma de trouxa um dia desse, eu fiquei pensando em fazer a inscrição, né? Porque eu fiquei pensando assim, poxa, cai bem, né, meu? A pessoa pergunta assim, você faz o quê? Eu digo, eu sou um terapeuta da isso, daquilo, das quantas, sou terapeuta holístico, eu faço uma constelação, eu faço não sei o quê, eu faço tântrica, eu faço não sei o quê, eu faço massagem no pé, eu faço cafuné, eu sou formado em cafuné, eu faço... então você é um formador de cafuné. Então você é alguém na vida, né? Então você venceu na vida. Porque esse é o argumento corporativo que não está só nas corporações dos burgueses, empresários, não. Está nas empresas trajadas de casas de Deus. Está nas empresas trajadas de espaços terapêuticos de espiritualidade. Está nisso, gente. Mas eu vou dizer aqui também, toda regra tem sua exceção. Não quer dizer que isso é geral, não. Talvez você tenha a graça, a sorte ou o azar de encontrar algum espaço autêntico, sincero. Mas que vai ser difícil encontrar, vai ser. É como procurar uma agulha no palheiro, é como dizem. É difícil encontrar. Principalmente quando tá chegando assim, final de ano, né? Natal, esse tempo de 13º, esse tempo de amigo secreto, é complicado, porque dizem que o Natal é o aniversário de Jesus, mas eu não sei que Jesus caro é esse, meu irmão, que o presente dele tem que haja dinheiro, irmão, para poder passar um Natal feliz, né? Haja grana para eu já não vou, eu não tenho Natal aqui, viu? Aqui para mim não existe Natal porque é muito caro o Natal de vocês. É muito caro. Eu não consigo viver esse Natal. Aí a pessoa fala: então você vai ficar sozinho, nem namorada vai. Não tem não. A namorada já meteu, já mandou passear. Não quer não, eu não quero um doido desse não, que fica comendo mel, gafanhoto e mel silvestre no deserto. Deus que me defenda, esse profeta aí, Deus que me livre, passa de reto, que isso é demônio, né? Isso é um demônio. Diziam assim com o João Batista, né? Dizia assim, tem demônio, né? Tem demônio. Que o cara comia gafanhoto e tomava mel silvestre, estava no deserto, é complicado. Por isso que o João Batista não conseguia uma namorada, né? Porque é complicado mesmo. Complicado. Pelo contrário, as mulheres queriam a cabeça dele, queriam a morte dele, era o que elas queriam. Até dançar para conseguir a morte dele, né? Então é complicado. Mas eu prefiro dançar com as vacas. Eu prefiro estar com as vacas. Aqui hoje eu contei uma história linda de Satyaka,
O Osho termina essa história falando que essas pessoas tinham uma determinação diferente. Satyaka voltou para casa, sua mãe estava muito velha, mas continuava esperando por ele e disse: Satyaka, você provou que a verdade sai sempre vitoriosa. Aleluia! Essa é a vitória que eu quero, viu, gente? Isso aqui é que é vencer na vida. A verdade sai sempre vitoriosa. E provou que ninguém nasce Brahmane, né? Um Brahmane é uma qualidade a ser adquirida. Todos nascem iguais. A pessoa tem que se provar purificando-se, cristalizando-se, tornando-se centrado e iluminado. Então, ela se torna um Brahmane. No caso aqui, o Brahmane lá era alguém de alto nível e prestígio lá na cultura deles. O simples fato de nascer em uma família Brahmane não faz de ninguém um Brahmane, como também o simples fato de nascer numa família de evangélicos não faz de você neto de Deus. Deus não tem netos, Deus tem filho, né? Tem que ter sua experiência pessoal com ele. Vai, pega as vacas e vai para a floresta. Se você meditar sobre a história, verá que a verdadeira essência da meditação é ficar em tal silêncio que não haja em você movimento dos pensamentos. As palavras não chegam entre você e a realidade, toda a rede de palavras desaparece e você é deixado só. Só. Essa solitude, essa pureza, esse céu do ser, sem nuvens, é a meditação. E a meditação é a chave de ouro para todos os mistérios da vida. E aqui eu quero findar aqui lendo o que o Beto escreveu. Como o Espírito pode nos mover se estamos ancorados com as regras da vida da sociedade. O mundo corporativo vinculou o Natal ao 13º salário. Já começou errado por aí. Sem 13º, ninguém amaria um Jesus corporativo. Pois é, esse Jesus corporativo não é o meu Jesus, por isso que eu não celebro o Natal. Tem uma música de um grupo punk antigo, né? O nome da banda era hardcore, era Garotos Podres, né? E eles cantavam um refrãozinho que dizia assim, né? Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Por quê? Aí eles começavam a falar do Papai Noel lá, né? Papai Noel, e aí começava lá. Só se você procurar na internet essa música, essa banda, você vai encontrar Garotos Podres. É bem agitado lá, o som é hardcore, né? Ninguém suportaria o Jesus corporativo. Ninguém e alguém, né, Beto? Tem uma galera que suporta, na verdade, Jesus corporativo, né? Tem uma galera aí que ama Jesus. Na verdade, o pessoal daqui no dia 24, aí, dia 25 de dezembro, estão celebrando o Jesus corporativo. Né, que é um Jesus que ele mesmo não quer, o presente não é para ele, o presente na verdade é alimentar o capitalismo, né? Esse que é o presente, e esse capitalismo é alimentado, é criado uma fortaleza na mentalidade das pessoas e já começa desde cedo, desde criancinha. Desde criancinha, isso aqui não estou falando aqui de pessoas com 40 anos de idade, 30 anos de idade, estou falando aqui com crianças que já estão ali brincando com seus tablets, que já estão ali brincando com suas, né? Mamãe, cadê meu tablet? Cadê meu iPhone 14, meu iPhone 15, meu iPhone 20, 24, meu iPhone que veio direto lá de Marte, cadê? Né? Assim, então, é isso. Orem por mim para que o Senhor me sustente, e Ele está me sustentando nessa jornada, porque não é que eu fico com ciúmes de quem celebra o Natal, né? Não é que eu me sinto inveja, não é isso não. Mas na verdade eu sinto um pouco de tristeza. Não é pena porque eu não sou galinha, mas eu sinto uma tristeza, assim. Eu sinto uma tristezazinha, né, de ver isso. E de ver que tem pessoas que sofrem, né? Tem pessoas que vão até roubar, gente, nesse final de ano, para poder ter alguma coisa para ostentar, algum bem material e para dizer que também está participando do Natal corporativo, né? Então disso aí eu tô fora, tá bom? Eu tô fora e nem tô para esse mundo eu já tô crucificado para ele e ele tá crucificado para mim. Tá certo? Gratidão por essa noite. Um abraço a vocês. Força, depois de uma mensagem dessa, só tem 2 tipos de pessoas aqui para sair aqui dessa mensagem. É aquele que vai sair crendo, vivendo isso no coração, e aquele que vai sair totalmente odiado, escandalizado e puto de raiva de mim, né? Mas Deus me deu hoje essa oportunidade, você veio aqui, eu nem chamei, e só o Beto mesmo que já falou comigo hoje. Eu acho que daqui o único que falou comigo hoje, 2 pessoas, né? O Beto e a nossa aniversariante. Mas é isso, estou aqui disponível, não estou perfeitamente pronto, mas estou disponível para a gente conversar e seguir essa jornada enquanto Deus me conceder estar nesse vaso de barro aqui, tá certo? Um abraço e uma ótima noite, segunda-feira, segunda humana para vocês. Fiquem na bênção e na paz. Eu sei que o vídeo que sai longo, tá extenso, tá grande.
É por isso que aqueles que ouvirem toda essa história realmente são aqueles que estão ministrando na mesma determinação de Satyaka, tá certo? Então, uma boa noite para vocês e gratidão por essa segunda humana hoje, que foi tremenda essa história. Valeu, Beto. Valeu, gente. Um abraço a todos.